Apocalipse capítulo 6. Versículo de número 15. 15, 16 e 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Está escrito assim: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, vamos meditar na mesma nesta noite. Continua falando conosco, nos dando a tua graça. Fala, pois queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós estamos numa série de estudos bíblicos sobre o livro do Apocalipse, sobre os acontecimentos apocalípticos. Hoje nós vamos falar, nosso assunto de hoje é a grande tribulação, um assunto que, quando eu coloquei o tema lá, a grande tribulação, hoje, algumas pessoas até mandaram mensagem para mim, né, falando que tem curiosidade sobre o assunto, querem saber. E é um assunto realmente que tem sido muito debatido, muito discutido, né? Há muito tempo. Tá bom. Há muito tempo tem sido debatido, discutido. E algumas igrejas, algumas pessoas têm posições diferentes sobre, entendimento diferente sobre este evento. Nós entendemos que a grande tribulação é um período que vai se iniciar após a vinda do Senhor, após o arrebatamento da igreja. A igreja não passa pela grande tribulação, segundo o nosso entendimento que nós temos em relação a esta questão, porque nós entendemos que a grande tribulação, na verdade, ela é um período de juízo, de julgamento de Deus sobre a terra, que vai acontecer porque os homens estão rejeitando o Evangelho de Cristo. A grande verdade é que, às vezes, a gente olhando no Antigo Testamento, quando a gente abre a Bíblia no Antigo Testamento e começa a ler, dá uma impressão, dá uma ideia vaga, uma impressão assim. Eu tive essa impressão, por isso que eu falo. Dá uma ideia, parece que é uma situação onde Deus parece que é mais bravo, vamos dizer assim. Porque você olha uma pessoa, a rebeldia do povo, Deus abre a terra, engole o povo, né? Os soldados vão matar o profeta lá, desce fogo do céu e consome os soldados. Acontecem umas coisas assim que parece que a ira de Deus ela é uma coisa imediata. E quando nós vamos para os dias de hoje, né? Você olha assim, parece que Deus não está fazendo nada. Então dá uma ideia, a gente tem uma ideia de que parece que Deus, na verdade, está mais tranquilo, vamos dizer assim, não está tão nervoso, não está tão bravo como no Antigo Testamento. Parece que Deus não está se importando com o que está acontecendo nos nossos dias. Tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo, e parece que Deus não está nem aí, na verdade, porque você não vê mais, né? Você vê rebelião acontecendo atrás de rebelião, você vê pessoas abrindo igreja para poder ganhar dinheiro, escândalos no púlpito, nos altares, com pastores, com pregadores, com cantores, situações de corrupção na igreja, situações de adultério escondido, situações, enfim, tantas situações ruins e erradas,
que parece que Deus não está se importando com isso. Porque a gente não vê uma ação imediata de Deus em cima dessa situação. Mas, na verdade, não é que Deus não está se importando com isso. Muito pelo contrário. Tudo isso está latente aos olhos de Deus. Vocês acham que Deus não está vendo essa situação toda que está acontecendo no nosso país, nas igrejas evangélicas, tantos escândalos, tantas notícias negativas, tanta briga de poder, né, nas convenções, nas igrejas maiores, tantas coisas que acontecem. Mas essa é a situação do cenário atual, que é desanimador em algumas situações. E, na verdade, você fica pensando, meu Deus, e não tem um juízo sobre isso? Na verdade, esse juízo é o período da grande tribulação. Na verdade, esse juízo é o período da grande tribulação. E a igreja não estará passando por isso. Os salvos não estarão passando por isso. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quem achar, leia bem forte, por favor. 1 Tessalonicenses 1, 10. Muito obrigado. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja não passa pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira futura. Mais à frente, se nós formos analisar, né, a carta ainda aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 em diante, versículo de número 15 em diante, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A igreja está onde o Senhor dela está. A igreja não estará separada do seu Senhor. Se o Senhor Jesus é aquele que nos livra da ira futura, essa ira futura chamada de grande tribulação não faz parte da nossa vida. Nós não vamos participar dela. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora é a segunda, capítulo 2. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse aqui é o iníquo, é o anticristo, vamos falar sobre ele hoje. É o anticristo. Ele vai se manifestar depois que a igreja for tirada. Já o ministério da injustiça opera, mas somente há um que o detém até que do meio seja tirado. Quem vai ser tirado do meio? Quem vai ser arrebatado? Quem vai ser raptado deste mundo? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não passa pela grande tribulação
porque a igreja do Senhor será tirada, até que do meio seja tirada. Nós seremos tirados deste meio, seremos arrebatados pelo Senhor. Louvado seja o seu nome. Então nós não passaremos, nós não veremos a grande tribulação. Esse tempo de grande tribulação está reservado para a ira de Deus. Eu já falei, enquanto a igreja está lá no céu, sendo recompensada, galardoada e participando das bodas do Cordeiro, que nós já falamos semanas anteriores, a terra está passando pela grande tribulação. E o período da grande tribulação, ele está descrito no livro de Daniel. Abra sua Bíblia, por favor, o livro de Daniel. Capítulo 9. Daniel 9 é uma parte que Daniel estava orando a Deus em relação a Israel. Então eu queria que você desse uma olhadinha aí. Versículo de número 3. Acompanhe na sua Bíblia aí, Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse. Então ele vai confessar os pecados do povo, ele vai orar pelo povo de Israel que está no cativeiro, o povo de Judá. E essa oração de Daniel, ele vai orando e vai pedindo a Deus em relação à restauração do povo, em relação ao retorno do povo do cativeiro. Ele quer saber quando isso vai acontecer, como vai estar. Ele confessa esses pecados. Versículo 20. Estando eu ainda falando, orando, confessando meu pecado e o pecado do povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e falou comigo, disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então ele agora recebe a visita do anjo Gabriel, que está explicando para ele como será feito a restauração do povo de Israel. Versículo 24, acompanha comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Então ele vai dizer agora quanto tempo falta para essa restauração total. Então essas coisas irão acontecer. Estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo. 70 semanas aqui são semanas proféticas. Uma semana corresponde a 7 anos. Então, quando você fala 70 semanas, você vai multiplicar 70 por 7, porque é o número das semanas. Cada semana corresponde a 7 anos. Né? São 490, não é isso? 70 vezes 7, 490? Isso. 490 anos. Porém, ele vai dizendo sobre essa afirmação das 70 semanas. Versículo 26. E depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as suas assolações. Aí nós vemos aqui uma pausa profética depois que passar 69 semanas. A 70ª semana de Daniel, que são um período de 7 anos, ele vai estar acontecendo depois. O Messias será tirado e não verá mais. Ou seja, a profecia ela vai se cumprindo até Jesus. Depois inicia a era da igreja. Aí vem um príncipe do povo que há de vir. Quem é esse príncipe? É o anticristo. Versículo 27.
E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando o Messias é tirado, então vem a era da igreja, e é o período da grande tribulação, aonde o anticristo, ele, o príncipe do povo que há de vir, firmará um concerto com o povo de Israel por 1 semana. Então, o período da grande tribulação, que está predito aqui nas 70 semanas de Daniel, a 70ª semana de Daniel, será um período de 7 anos. Um período de 7 anos, aonde a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Mateus capítulo 24, por favor, versículo 15. Jesus está explicando o que Daniel profetizou. Mateus 24, 15. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Vou ler para a gente ganhar tempo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Olha só, Jesus está citando a profecia de Daniel. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação é esse período que Jesus está falando aqui. Que nunca houve um período deste, nem nunca haverá. O príncipe que há de vir, o anticristo, firmará o concerto por 1 semana. Mas no meio da semana ele vai cessar este concerto. Ou seja, o período da grande tribulação é um período de 7 anos, dividido na metade. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Alguns estudiosos dizem que o período da grande tribulação é dividido por tribulação e grande tribulação. Por quê? Porque o período de tribulação é um período onde o anticristo se manifesta, onde ele começa a reinar. E grande tribulação é um período onde o juízo de Deus começa a ser executado sobre a terra. E qual é o juízo de Deus, pastor? O juízo de Deus está lá em Apocalipse, do capítulo 6, onde nós lemos, até o capítulo 19. A grande tribulação, ela está do capítulo 6 ao capítulo 19 do livro de Apocalipse. E ela se desenrola à medida que a visão de João vai sendo desenrolada sobre a abertura dos selos no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Este primeiro cavaleiro da visão é o anticristo. Porque ele vem montado em um cavalo branco, quer dizer, ele vem trazendo uma falsa paz, porque ele está montado num cavalo branco que simboliza a paz. Mas na sua mão tem um arco. Então ele vem dizendo paz e vem trazendo guerra. Quem é esse homem? A Bíblia também está descrevendo ele no capítulo de número 13 do livro do Apocalipse. Apocalipse 13. Versículo 1 a 8. Quem pode ler, Wesley, por favor? Apocalipse 13, do 1 ao 8. É.
Espera um pouquinho. Você vai lendo, eu vou explicando. João está tendo uma visão de uma besta, ou seja, de um animal surgindo da areia do mar. Mar na Bíblia está falando de povos, população mundial. Está subindo do mar uma besta, está subindo do meio dos povos, ou seja, é alguém que tem um poder político, está vindo do meio dos povos. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Significa que ele tem 7 cabeças, é uma cabeça que pensa de uma maneira extraordinária. O número 7 é o número da plenitude, da completude, da totalidade. Ele tem 7 cabeças, porque ele é o maior pensante que já existiu. É o ser mais pensante que já passou por aqui. Depois de Jesus, é claro. É o anticristo. 7 cabeças, 10 chifres. Porque chifre na Bíblia, bom? Na Bíblia, chifre simboliza poder, tá? E autoridade. Então ele tem 10 chifres, significa que ele vai vir com um poder sustentado por 10 reinos, 10 autoridades que vão dar sustentação a ele. Algumas pessoas dizem que esses 10 chifres aqui é o G10, aquele grupo que se reúne dos 10 países mais desenvolvidos do mundo. Não sei, não posso dizer, mas faz todo sentido. Continua. Espera aí. Ele é semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. Isso significa o quê? São as características que os animais têm que ele vai possuir. Era semelhante ao leopardo, porque é ágil. Os pés são como de um urso, porque ele tem firmeza no que fala. A sua boca como de leão, ou seja, ele vai ter um discurso muito convincente de autoridade, de poder. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem é dragão? O dragão aqui é Satanás. O anticristo ele vem na eficácia e no poder de Satanás. É o diabo que dá poder a ele. Continua, por favor. Versículo 3. Continua. Obrigado. Até aí. 42 meses dividido por 12 dá 3 anos e meio. Estão entendendo como é que se desenrola, como é que as coisas estão tudo encaixando direitinho? Ele se levanta e é ferido de morte, ou seja, alguém vai tentar matá-lo, mas ele consegue sobreviver. De alguma maneira, o anticristo, por que a gente chama de anticristo? Porque ele é alguém que está contra Cristo, mas quer imitar Cristo. Então, tudo que Cristo passou, ele vai querer imitar. Jesus morreu e ressuscitou. Ele vai passar por uma situação de atentado, que quase vai morrer, mas vai sair da morte para a vida. Para alguém dizer assim, morreu e ressuscitou. O engano vai ser tão grande que ele vai dizer isso, e a Bíblia diz que ele vai ser grande e poderoso, vai ser adorado. Por quê? Por causa desta situação. E uma coisa interessante que a Bíblia diz aqui, é que ele estará blasfemando
ou seja, ele vai trazer uma doutrina de blasfêmia contra Deus, contra a obra de Deus, contra aqueles que estão no céu. Quem é que está no céu? A igreja. Então, possivelmente, ele vai estar falando contra a igreja que está no céu. Eu acredito, eu interpreto da seguinte maneira: ele vai estar dizendo um discurso aqui na terra, dizendo: olha, esse pessoal que desapareceu não valia nada. Foi bom que eles foram embora mesmo, eles só atrapalhavam. Esse pessoal que estava aí, que sumiu, e vai inventar uma desculpa, dizer que foi um alienígena, dizer que foi não sei o quê, que foi abdução. Tudo isso é blasfêmia. Os irmãos podem notar que de um tempo para cá, dias passados eu estava curioso, eu fui dar uma olhadinha nos tipos de desenho animado que estão passando para as crianças agora nesses últimos dias. E na minha época, né, quando eu era criança e assistia desenho animado, era aquele Papalégua, era Tom e Jerry, era Popeye, aqueles desenhozinhos assim mais... Hoje você vai ver os desenhos que as crianças estão assistindo. É alienígena invadindo a Terra, é o fim do mundo, é um menino que tem um relógio que bate no relógio e transforma em monstro. São coisas assim que só tem alusão a quê? A monstros, alienígena, é o tempo todo. O cinema, a indústria do cinema, da televisão, está trabalhando muito essa questão de alienígena, destruição por alienígena, que existem outros mundos, existe o multiverso. Todas essas palavras, elas estão na boca dos adolescentes, dos jovens de hoje em dia. Eles sabem o que isso significa. Isso nada mais é do que uma intenção para explicar. Já está no consciente coletivo do povo que alienígena existe. E se existe, na cabeça do povo, uma hora eles vão invadir, uma hora eles vão destruir, uma hora eles vão levar alguém. Tudo isso já é uma ideia que se está se criando para se explicar o sumiço da igreja, do arrebatamento da igreja. Blasfêmias contra Deus, contra o seu tabernáculo, contra aqueles que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos que vão ser vencidos na grande tribulação? É o povo que ficar e que querer se arrepender. Esse é o povo que vai ficar. Por isso que eu digo para os irmãos, não fiquem desapercebidos, Jesus está voltando, se prepare. Quem ficar vai encontrar com o anticristo, e para ser salvo, vai ser vencido por ele. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, as pessoas que ficarem aqui vão adorar o anticristo. As pessoas que estiverem aqui irão reverenciá-lo. Versículo de número 11. Existe uma outra visão que João tem também. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então veja bem, irmãos, quem é essa segunda besta que João está vendo? Subindo da terra. A terra está falando de religião. Então você tem a política e a religião na mão de Satanás. A política e a falsa religião, né? Essa religião falsa. Essa doutrina que você escuta por aí. Deus é amor. Essa doutrina que você escuta por aí, que Deus perdoa tudo. Venha como está e fique como está. Isso já é uma preparação para a religião do anticristo. Todos os caminhos levam a Deus.
Quando você vê o ecumenismo, né? O que é o ecumenismo? É a união de todas as religiões. Você está lá, tem um pastor, tem um padre, tem um Buda, tem o islâmico, todo mundo junto ali, aí vamos fazer um culto ecumênico. Culto ecumênico quer dizer que não tem nenhuma vertente religiosa predominante. Todas estão participando. O macumbeiro, o espírito, o católico, o evangélico, o budista, o candomblé, o hindu, todo mundo está junto no mesmo balaio. É um culto ecumênico, que não ofende nenhuma religião. Essa mistura, esse sincretismo religioso é a religião do anticristo. Quando você abre a televisão, você liga a televisão lá e tem alguém sendo entrevistado falando: Deus é amor. Né? Deus não vai condenar os homossexuais não, porque eles estão amando, o amor é lindo, Deus é amor. Isso é a religião do anticristo se manifestando. E essa religião ela vai ganhar força na vida de uma figura chamada falso profeta, que é esta figura dessa besta que sobe da terra. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Isso é uma coisa interessante, porque aqui João está fazendo uma profecia sobre uma coisa que hoje nós conhecemos, que é a nossa realidade, chamada de inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela é uma imagem, você faz uma imagem, ela fala com você, ela te responde, ela conversa, ela interage, ela pensa. A inteligência artificial, ela estará a serviço de Satanás. Eu sou contra a tecnologia? Não sou não, irmão. Sou a favor de tecnologia. Se eu fosse contra, eu estaria fora daqui, porque a tecnologia hoje, ela está a favor. Só que tem um porém. Toda essa tecnologia será usada a serviço do mal. Isso significa que esta tecnologia, uma imagem que fala. Você imagina João profetizando isso no tempo dele, lá no tempo de 2000 anos atrás, que a imagem da besta vai falar, vai interagir e vai matar quem não adorar ela. Seria uma coisa impossível de acontecer. Mas hoje você já tem ataques sendo feitos por exércitos que não são controlados por homens, são feitos por robô, por máquina, pela inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela detecta quem você é e ela te mata se ela quiser. Você vai no aeroporto, quando você chega no aeroporto, todas as suas diretrizes, a sua face, os seus olhos, já está tudo no banco de dados. E as pessoas sabem exatamente quem você é, aonde você mora, seu pai, a sua mãe, sua história, sua identidade, seu CPF, sabe tudo. Hoje, onde nós formos, nós temos os nossos dados inseridos em tudo. Você vai desbloquear o seu celular, você bota o seu rosto. Tem uma câmera. Se você não bota o rosto, você bota a sua digital. Essa informação, esse dado que você está concedendo ali para a empresa que faz o teu celular, já está num banco de dados mundial, global. Aonde você for, você é identificado. Câmeras de vigilância para todo lado. Essas câmeras estão capturando nosso rosto, nossa identidade, nossa identificação. Sabe tudo, irmão. Toda essa tecnologia vai ser usada para dominar. Isso não está longe de acontecer, não. Versículo 16. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu é número de homem. O seu número é 666. O que é essa marca da besta aqui que a Bíblia fala? A palavra marca aqui no livro do Apocalipse é a palavra grega charagma. A palavra charagma significa marca visível. É como se fosse uma tatuagem mesmo. Marca visível. É uma coisa visível. Então não é uma coisa invisível, é uma coisa visível. Ou seja, a pessoa fala assim, aquele chip
aquele chip é a marca da besta. Não é. Porque a Bíblia diz que a marca da besta é charagma. Charagma é marca visível. O chip fica embaixo da mão, você não vai conseguir ver. Não é algo invisível, é algo visível. Ou seja, quem estiver marcado pela besta vai ser visivelmente identificado, ou na mão direita ou na testa. Vai ter um sinal na mão direita da pessoa ou na sua testa. Por que mão direita e testa? Porque a mão direita é a mão que é usada para atacar, para defender. É a mão que é utilizada para escrever, via de regra, né? Porque existe quem não é destro, existe o canhoto. Mas a mão direita fala de mão de poder. A mente, a testa, está falando de entendimento. O diabo vai capturar tanto a mente quanto o poder, quanto a execução da vida das pessoas. Não vai comprar nem vender. Não vai poder fazer nada se não tiver o sinal e o número da besta. O seu número é 666, 666. Quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer que a besta, ela terá um poder de identificação, e o número 6 é o número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então é 666, quer dizer, homem, homem, homem. O governo do anticristo é um governo humano. Vamos mais sobre o anticristo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quem será o anticristo? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma das características do anticristo é que nesse acordo de paz que ele vai firmar com Israel, ele vai reconstruir o 3º templo, o templo de Salomão em Israel. Porque ele vai se assentar no templo de Deus e ele vai dizer, eu sou Deus. Ele vai fazer essa obra em 3 anos e meio. Quando terminar os 3 anos e meio, que ele se assentar no trono e dizer, eu sou Deus, vai se assentar no templo de Jerusalém, aí os judeus vão se acordar e vão dizer, não, esse aí não é o Messias, não. Esse é o falso Messias. E Jesus mesmo profetizou isso quando ele orava por Jerusalém, porque ele disse, Jerusalém, Jerusalém, eu vim para vocês, vocês não me receberam. Virá um dizendo que sou eu, esse vocês vão receber. Quem é esse um? É o anticristo. Vai enganar o povo judeu. Não vos lembrais dessas coisas quando dizia, quando eu estava convosco, agora sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quer dizer, por que Deus vai permitir que aconteça tudo isso? Porque o povo está ouvindo a pregação do evangelho e não se arrepende. Deus está irado contra isso. Gente, é uma falta de vergonha na cara do povo, que o povo não se converte, não tem jeito. Você prega o evangelho, o povo não quer saber de Jesus. Não receberam a verdade. Com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E aí qual é o juízo de Deus? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eles serão enganados pelo anticristo para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, irmãos, eu digo para os irmãos, às vezes a gente que está na frente do trabalho, a gente é muito confrontado. Pastor,
Fulano está em pecado, não fazer nada. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, de erro, e nós estamos pregando a verdade. A pessoa não quer se ajeitar, não quer se converter, não quer mudar, ela vai encontrar com o anticristo. Deus permite que essas pessoas fiquem para que elas creiam na mentira e sejam julgados por isso, condenados por isso, passem pela grande tribulação. Por quê? Porque não quiseram se converter. Então se converta, irmão, converta o seu coração, de todo entendimento, porque quem não for para o arrebatamento da igreja vai encontrar com o anticristo, vai passar por esse problema. E o juízo de Deus, pastor? Meu Deus do céu. Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19 está falando sobre as pragas e as condenações de Deus. São 7 selos abertos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Não vai dar para falar tudo porque é muita coisa. 1/3 dos homens morrem, 1/3 dos animais morrem, 1/3 das aves morrem, 1/3 dos animais marinhos morrem, 1/3 das florestas morrem, 1/3 dos mares vão estar contaminados. Vai cair uma estrela chamada de absinto, que vai causar um incêndio no planeta Terra. Tudo isso é o juízo de Deus sobre o povo que ficou para a grande tribulação. Aí tem gente que diz assim, se eu não for na primeira, eu vou na segunda chamada. Confia. Confia que vai ter segunda chamada. Vai encontrar com a morte, vai encontrar com o anticristo, com o falso profeta, marca da besta. Vai passar por todo esse sofrimento porque não quis se converter ao evangelho. Tem um texto bíblico que fala sobre a prisão da morte. A grande tribulação, não, a morte não vai estar presa durante toda a grande tribulação. Ele perguntou aqui se a morte será presa por 5 meses. Apocalipse 20, versículo 14. Só isso? Achando pouco? Não, não é esse aqui não. Não é 20, 14 não. Apocalipse 9, versículo 6. Vamos ler aqui o versículo de número 4 em diante. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma. Vamos fazer o seguinte, vou começar do versículo 1 do capítulo 9. A 5ª trombeta é um dos castigos de Deus. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, aqui possivelmente João está falando de uma grande erupção que vai acontecer. Uma erupção vulcânica. E a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder dos que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre uma cabeça havia como assim, coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
e tinham cauda semelhante ao de escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. O que esse texto está dizendo? A 5ª trombeta que está sendo tocada é liberado do abismo, ou seja, do inferno, esses animais que na verdade são espíritos malignos, que foram presos, porque na rebelião de Satanás, nem todos os demônios foram soltos com ele, não. Existem demônios tão terríveis, espíritos malignos tão terríveis, que foram aprisionados. Se estivesse solto por aí, estariam fazendo muita desgraça. Foram aprisionados. Mas como a igreja não estará mais aqui, eles serão soltos para atormentar os homens. Não, o diabo está solto. Para atormentar os homens. Esses espíritos malignos vão atormentar os homens, trazendo doenças que vão durar 5 meses. E aqui ele está dizendo que os homens vão pedir a morte, mas a morte vai fugir deles. Isso aqui é uma linguagem poética para descrever o quê? Para descrever o terror desses dias. E será tão grande o terror daqueles dias que a Bíblia diz que os homens desejarão morrer, mas não vão conseguir morrer. Ou seja, vão ficar na agonia da morte quem for atingido por essa praga. Então, são pragas que serão liberadas. Por que isso tudo está na Bíblia, irmãos? Tudo isso está na Bíblia porque é um alerta para que as pessoas venham se converter. Haverá salvação. A porta da salvação está aberta. A porta da arca está aberta. A arca é Jesus. A salvação é Cristo. Cristo se revela na sua igreja. Se nós não nos escondermos em Cristo, iremos passar pelo período da grande tribulação. Mas há salvação para aqueles que se escondem e aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Há salvação para aqueles que perseverarem até o fim. E é por isso que na carta às 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, quem vencer, quem vencer. Ou seja, há uma vitória para a igreja. Há um escape para a igreja. Há um cuidado de Deus com a sua igreja. Há um esconder de Deus da sua igreja. A igreja é tirada para não passar por esse juízo. Mas quem ficar vai passar pelo juízo de Deus. Porque Deus vai trazer à lume todas essas coisas. Não adianta, por isso que eu digo, afirmo, estou aqui pregando, vou pregar até o dia que o Senhor me permitir, me der saúde, vida e voz. Irmãos, não fiquem vivendo uma vida dupla, vamos viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida em santidade, vamos buscar a Deus, vamos vir para os cultos, vamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, vamos escapar pela nossa vida. O reino do céu, ele é tomado à força, e ele é daqueles que se apoderam dele. Vamos nos apoderar deste reino, para nós nos sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Nos apoderar, nada pode me embaraçar, porque eu sei que eu estou salvo e escondido em Cristo Jesus. A grande tribulação nos ensina, primeiro, que Deus tem salvação para aqueles que querem ser salvos. A grande tribulação nos ensina que Deus é um Deus de justiça. Quando nós falamos sobre o juízo de Deus, parece que Deus é um Deus ruim, mas não é. Deus é um Deus de justiça. Ele vai trazer justiça sobre todos esses desmandos que estão acontecendo, tanto no meio evangélico quanto no meio dos ímpios. Vai haver juízo de Deus. Isso é um sinal de que Deus é um Deus justo, que Ele passa todas as coisas diante dos seus olhos e nada está oculto diante dEle. Deus é Deus de justiça. A grande tribulação nos ensina
que Deus é um Deus de salvação, que Deus é um Deus de justiça, mas que Deus também é um Deus de misericórdia, porque Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tamanho é o juízo de Deus. Ainda assim nós vemos aqui a sua misericórdia. Mas a igreja estará onde? A igreja estará no céu. A igreja estará participando do banquete das bodas do Cordeiro. Enquanto a terra está sendo assolada pela grande tribulação, a igreja está na glória, participando daquela santa ceia que Jesus predisse, lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26, de vez em quando eu leio esse texto na santa ceia. É um texto muito lindo. Mateus 26, 26. Jesus disse, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, disse, tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice, bebendo todos, dando graça, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Versículo 29. E digo isto, que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. É esta santa ceia que eu estou aguardando participar. A ceia que Jesus vai servir. A última que ele participou disse, eu não vou beber outro cálice, agora só de novo no reino do meu Pai, naquele dia em que eu vou estar convosco. Aleluia! Essa é a minha esperança, é participar das bodas do Cordeiro. Enquanto a terra está passando pelo juízo de Deus, a igreja que já foi coroada e galardoada está passando pelas bodas do Cordeiro, sentados à mesa, ceando com o Pai, ceando com o Filho e com o Espírito Santo, ceando com os irmãos, convivendo em harmonia, em paz e santidade. Esta é a esperança da igreja. Que Deus nos abençoe nesta noite. Ficamos com esta palavra em alerta, porque Jesus está voltando e não há tempo de nós ficarmos para trás. Temos que ir adiante. Amém, irmãos?